Graça e paz, irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. E dessa vez gostaríamos de estar meditando na primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo de número 4, que nos diz o seguinte: Filhinhos, vós sois de Deus, porque tendes vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Queridos irmãos, este é um alerta de João aos cristãos de sua época, a igreja de sua época, ao qual eles estavam vivendo momentos de perseguição de falsos profetas, falsos ensinos, uma falsa teologia, com cultos fraudulentos e ideias humanistas, do gnosticismo, aonde apregoava e ensinava que não havia mal nenhum na alma, e que com o corpo o homem poderia fazer o que quiser. Isso, de uma certa forma, trouxe certo transtorno à igreja cristã, a igreja que João, na época, escrevia e ensinava. Hoje em dia também não está sendo diferente com os falsos profetas, com os falsos ensinos, pessoas apoiando tudo aquilo que vem contrário aos ensinos da igreja e aquilo que vem contra a igreja. Muitos têm se levantado suas bandeiras ideológicas fraudulentas e mentirosas, deixando de se apegar às verdades da palavra de Deus, e que com isso tem causado e trazido dúvidas nos corações dos cristãos. Muitos irmãos que não têm mais a convicção daquilo que são. Portanto, há aqueles que ainda têm guardado a sua fé em Deus, aqueles que têm ainda se firmado no Senhor, aqueles que amam a palavra de Deus e que têm examinado e que têm observado que tudo quanto aquilo que está escrito tem acontecido. Mas, queridos, João nos diz uma grande verdade nesse versículo de número 4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. João está falando da divindade de Deus. João está falando da pessoa de Deus por meio do seu Espírito que habita dentro de nós. Pois os ensinos daquela época tentavam de toda maneira negar a natureza divina de Cristo. Também tentavam negar a sua natureza humana. Por isso que ele ensina que devemos estar provando os espíritos, pois todo o espírito que nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo, ou seja, aqueles que têm se levantado contra a sã doutrina, contra as verdades das Escrituras Sagradas, com aparência piedosa, mas que a sua finalidade, o seu fim, é o bem próprio. São as heresias e as mentiras para iludir as pessoas. Muitos falsos pregadores têm se espalhado com a teologia fraca, com a teologia do mimimi, com uma teologia onde o homem se torna o centro e Deus é excluído do coração do homem. Porém, a palavra de Deus vem nos dizendo
que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está dentro de nós é a pessoa de Deus por meio do seu Santo Espírito, pois a palavra de Deus nos diz na carta de Paulo aos Coríntios que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus está dentro de cada um de nós, e de que com isso Ele tem nos fortalecido cada vez mais no meio de uma geração tão corrompida e tão destruída. Então, portanto, queridos irmãos, erguei-vos as vossas cabeças, levantai-vos, os vossos olhos, pois está próximo a volta do Rei da Glória. Pois as pessoas têm se levantado contra as verdades da palavra de Deus. Homens têm ensinado doutrinas de homens. Mas nós, a igreja de Deus, temos que nos apegar ao que diz as suas escrituras sagradas. Lembre-se sempre, maior é aquele que está dentro de você, que é Deus, através do seu Santo Espírito, do que aquilo que está no mundo, o espírito do anticristo, dos falsos profetas, das heresias. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Hoje à noite, culto de oração na Igreja Batista de Passira.